Bom, boa tarde, amigos do CRI Críticos. Eu hoje estou recebendo aqui com muita honra o Pedro Diógenes, diretor, produtor, e hoje em especial nós vamos falar de Pajeú, que é o mais recente trabalho dele, que estreia dia 31 de março. É isso, Pedro? Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui conversando sobre cinema. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso. Também. E é isso. O filme estreia dia 31 de março, um lançamento da Embaúba Filmes, né, que é uma distribuidora que está aí fazendo uma revolução na distribuição de cinema brasileiro. E eu estou muito feliz com essa oportunidade do filme chegar nas telonas. Eu tomei uma precaução, assim, já macaco velho, eu tentei não ler muita coisa, tentei só assistir ao Pajeú, sentir e formular as perguntas. Então, imagino que você já esteja conversando sobre o filme com muita gente, então as coisas podem redundar, você me desculpe, tá bom? A primeira coisa, assim, como você chegou a essa ideia? Eu sei que você tem um olhar especial, um olhar atento para Fortaleza, né, para a cidade como um todo. Imagino que você veja muitas coisas boas, coisas ruins, mas o que chamou, o que lançou esse olhar sobre o Riacho Pajeú? Com certeza, um das pontas pés iniciais é a minha relação com Fortaleza. É uma cidade que mexe muito comigo, sou apaixonado por ela, mas também odeio ela em alguns momentos. É uma cidade que está sempre me surpreendendo, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Então é até uma constância do meu trabalho estar falando de Fortaleza e da especulação imobiliária e dos efeitos dessa especulação imobiliária. E aí o Pajeú eu acho que é um dos símbolos maiores desses efeitos da especulação imobiliária aqui em Fortaleza, né? Que é o riacho que possibilitou que a cidade fosse habitada. A cidade nasceu nas margens do riacho Pajeú, mas hoje em dia ele foi completamente soterrado e, além de soterrado fisicamente, ele foi esquecido. Assim, a maioria da população nem sabe que ele existe, não conhece a história dele, não conhece esse fato de Fortaleza ter nascido nas suas margens. Então, acho que foi isso tudo que começou a movimentar a vontade de fazer um filme sobre o Pajeú. E isso há quanto tempo, Pedro? Como começou? Quando começou, melhor dizendo? A vontade de falar sobre o Pajeú já vem há muito tempo, assim, mas como uma ideia, como muitas que eu tenho. Mas eu escrevi de fato alguma coisa, eu botei no papel, foi em 2017. Tá. Esse período, obviamente, de pandemia atrapalhou um pouquinho os seus planos? Como é que foi o enfrentamento? A gente filmou ele em 2019. Ah, tá. E aí ele foi lançado em 2020, no meio da pandemia. Então, todo esse circuito que para um filme como o Pajeú é muito importante, de festivais e mostras, ele fez e fez bem, ele circulou bastante, mas sempre nesse contexto da pandemia. Então, eu particularmente tive presente em pouquíssimas sessões, muitas sessões online, então o filme teve que ir se adaptando a esse momento, né? E, por um lado, foi ruim, porque a gente faz filme para passar na telona, e é um momento muito especial ter o filme na telona, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu atingir pessoas, passar em lugares, pessoas que não viriam o filme no festival, mas por estar online foram ver, que foi também uma experiência muito, muito interessante. A gente acabou de ter um ganhador de Oscar que foi lançado online, né? Enfim, tem uma nova porta se abrindo para a produção audiovisual. Você, como produtor, roteirista, diretor, você participa de várias etapas do processo criativo. Você vislumbra já essa possibilidade durante a criação? Olha, sei lá, esse filme não vai para, por razões quaisquer, não vai para cinema, não vai para telona, mas eu consigo uma vida maior com ele no streaming. Você para pensar nesses detalhes de lançamento? A gente sempre está pensando na relação com o espectador, né? E faz muita parte da relação do espectador aonde, como e quando ele vê o filme. Mas quando eu estou fazendo o filme, eu não consigo vislumbrar muito assim, o filme sendo exibido, passando.
eu consigo vislumbrar mais isso, com possibilidades dele chegar no espectador. Porque é muito misterioso esses caminhos, assim. Eu acho que, pelo menos do jeito do cinema que eu faço, é muito difícil prever, assim, esse filme vai conseguir uma abertura em festival, ou vai melhor ele ir para a TV. É muito difícil para mim prever isso do jeito que eu faço o filme. Então, e os meus filmes acabam sendo acolhidos muito por esse circuito de festivais, né? Tanto no Brasil quanto fora. Então, eu sempre faço esse caminho de primeiro tentar esse circuito e depois tentar esse lançamento no cinema, que eu acho que é um momento muito importante, que acaba chegando em outro tipo de espectador. E eu acho que faz muito parte da vida do filme poder ter esse tipo de lançamento. E depois continuar a vida em canais de TV. Eu acho que tudo que eu mais quero como um realizador é que meus filmes fiquem vivos para sempre, se possível. E aí eu acho que independe do local. Eu acho que eles aí vai depender muito da relação com o espectador. Mas hoje em dia a gente é muito acostumado, né, a ver filme na TV, a ver. Acho que é lógico que a sala de cinema é como se fosse ali nossa catedral, mas é importante os filmes estarem vivendo em todos os tipos de plataforma. Ainda falando sobre esse processo, né, de você fazer cumprir algumas funções muito importantes, né, na criação cinematográfica, você atribui, por exemplo, roteiro, direção, produção, para você é mais controle sobre o processo criativo, mas o controle no melhor sentido da palavra, né, não é aquela coisa centralizadora. Aliás, nós já vamos falar sobre justamente o seu processo criativo, que parece que é bem descentralizado, né? Mas no que diz respeito a essas etapas para você, é mais legal, é bacana para você ter todas essas etapas nas suas mãos? Eu gosto muito de estar dividindo as coisas, assim, e gosto muito de dividir todo o processo criativo. Assim. Para mim, o cinema é a arte da equipe. É lógico que pode ser feito filme sozinho e tal, mas do jeito que eu acredito é a arte da equipe. E eu tenho uma equipe, pessoas ao meu lado que eu confio e admiro muito. Então são pessoas que eu quero, faço questão de estar trocando. Então, assim, por mais que ali nos créditos esteja assinado dessa forma, a Fátima Muniz, que é a atriz do filme, ela é coautora completa do filme e co-roteirista, porque muitas cenas só foram possíveis durante o processo de filmagem, então coisas que se davam lá na hora, então coisas que fugiam completamente do meu controle. E isso em todos os departamentos, assim, o fotógrafo é um parceiro meu que trabalha comigo há muitos anos, que tem total liberdade para propor, para criar junto, a galera que fez a arte do filme, e o filme vai se moldando a essas participações. O próprio personagem, ser que aparece, que sai do riacho, no começo do processo ele era muito mais ligado a uma coisa de terror, de monstro, de assustar. E conversando com a equipe, principalmente com as pessoas que fizeram a arte, figurino do filme, a gente foi mudando mais para assim, é um ser da natureza, talvez ele não esteja para assustar, ele esteja mais para pedir ajuda, ele esteja mais pedindo socorro do que querendo assustar. Então isso vai mudando. A Fátima trouxe muita coisa dela mesmo, pessoal, para o filme. Então a gente vai querendo muito se contaminar por todo mundo que está participando do processo. Não corre o risco de ficar caótico esse processo para você? Corre, mas assim, eu acho que eu tento fazer assim que todo mundo esteja fazendo o mesmo filme, assim, que entenda qual é o filme que a gente está querendo fazer, para que todas essas contribuições sejam em prol desse filme. E aí eu acho que o meu papel como diretor, que é essa pessoa, como você falou, que tem certo, que está participando desde o começo ao fim, que está desde o roteiro até a montagem, finalização, todo do filme. O fotógrafo está muito mais pensando na fotografia, a galera de arte pensando muito mais no visual. Então o diretor é esse que tem que ter esse noção do todo e ir botando todo mundo para seguir o mesmo caminho. Então eu acho que em determinados momentos existe até o caos, mas eu acho que quando está todo mundo pelo filme, pensando no filme, acaba tudo confluindo para o melhor do filme.
E esse, digamos, sistema de trabalho já vem se repetindo em outros, né, filmes seus. Não é exatamente uma novidade, já deu resultado, né? Em especial, não sei se dá para, é complicado ficar rotulando, né, uma obra audiovisual, mas enfim, é um documentário com ficção. Como é que você chegou a esse gênero, esse formato? O Pajeú, ele nasceu primeiramente documentário. Assim. O projeto dele era um projeto de documentário mais tradicional. Todos os elementos desse documentário continuam no filme. Se você for ver o projeto do filme de documentário, está tudo lá, os encontros, as entrevistas, as informações. Mas durante o processo, aí já pensando na realização do filme, surgiu muita vontade de deixar essa relação com o Pajeú mais humana, mais sentimental, mostrar um pouco como essa questão do meio ambiente também afeta a gente como pessoa, afeta o nosso cotidiano. Então foi surgindo essa vontade de ter um personagem que guiasse o filme, que fosse uma espécie de condutor do filme que pudesse estar sentindo com as informações que a gente ia recebendo. Não fosse só transmissão de informação, mas também que a gente pudesse ter um personagem que fosse sentindo isso. E aí, por conta de um colégio que tem aqui, que é nas beiras de um dos poucos cantos que ainda tem o Riacho Pajeú, surgiu a vontade dessa personagem que fosse guiar o filme, fosse uma professora desse colégio. A partir daí eu chamei a Fátima, que já era uma pessoa que eu já tinha trabalhado, que eu já admirava, que eu já acompanhava o trabalho, para a gente ir construindo junto. E aí então foi nascendo essa vontade de ter esse personagem ficcional que guiasse o filme, mas que ele continuasse mantendo os elementos do documentário. E aí foi nascendo aos poucos essa relação de ter esse personagem que guiasse o filme. As entrevistas, né? Você mencionou. Como é que os entrevistados reagiam? Vocês explicavam a proposta? Olha, a gente está fazendo isso por causa disso. Como é que era? O pessoal se sentia numa reportagem, se sentia num filme? Como é que é? Tem dois tipos de encontros no filme, né? Tem alguns encontros esses são previamente agendados e combinados, né? Mas tem uma outra qualidade de encontro no filme, né? Que é esse encontro espontâneo que acontece na hora, que a pessoa que está participando desse encontro não sabe direito o que está acontecendo. É lógico que hoje todo mundo vê aquele circo armado, já entende, uma pessoa com a câmera, um cara com som, já, de certa forma, o jogo já é entendido, né? Mas sem saber qual é o propósito muito. E aí eu acho que é um trabalho muito difícil para o ator, né? No caso, para Fátima Muniz, que interpreta a Maristela, porque sai completamente de qualquer controle, de qualquer ensaio, de qualquer previsão. E era isso, a gente escolheu um local da cidade, que é um local que reúne gente de vários bairros, então era um local que a gente achava que ia poder ter múltiplas opiniões e olhares, e a partir dali era aí. Ela ia, através do feeling dela, encontrando com as pessoas, alguns encontros dão muito certo, outros não, mas era essa vontade de poder ouvir as pessoas sobre isso, assim. Não ficar só com a voz do especialista, do pesquisador, do professor, mas poder também entender como é que a população da cidade se relaciona hoje com esse riacho desaparecido. Normalmente, né, quando você faz a montagem, né, de uma obra audiovisual, alguns materiais ficam de fora. Antigamente, a gente fala antigamente, mas não é tão antigamente assim, a gente não tinha ainda a possibilidade de conferir em mídia física, quando esse título fosse lançado em DVD ou Blu-ray, a gente até acessava alguns materiais inéditos, né, perdidos na sala de montagem e tal. Por exemplo, hoje no streaming a gente não tem esse recurso, digamos assim. Você se ressente um pouco disso? Você guarda esses materiais? Você, obviamente, não sei, só se você for muito enxuto, né, não sobrou nada. Olha, não sobrou nem uma pelanquinha de gordura. Mas existem sobras desses materiais, você pretende fazer o quê? Essa parte do cinema é bem cruel, né? A montagem.
Sim, sim. Porque você escolhe fazer um filme na montagem e muitos outros filmes são abandonados. E filmes que não significa que seriam piores do que esse que você fez, né? E cenas, às vezes, que estão muito boas, que tá tudo muito bom, mas por questões, sei lá, de ritmo, de foco do filme, você acaba optando por tirar. E é muito cruel mesmo, porque você acaba deixando de fora muita coisa boa. Eu nunca pensei em compilar essas coisas dos outros filmes ou desse filme, Mas porque ao você mesmo tempo guarda. guardo. Isso já é bom, né? Ah, não, guardo. Quem sabe um dia, né? Mas fazer filme tem esse lado meio cruel, de que você escolhe fazer um filme e deixa muitos outros para trás. Bom, você melhor do que ninguém sabe, né, que fazer cinema no Brasil já é complicado, já tem um monte de dificuldades, você não tem fomento, né? O que tinha, a gente já sabe, começou a ser reduzido e tudo mais. Mas você me parece aquele contador de histórias, né? Se você fosse um escritor, você escreveria os seus contos, talvez não poesia. Então, que te estimula ainda a contar histórias, essa luta contra a maré, né? Constantemente. Tem um lado, acho que quando eu escolhi fazer cinema, eu escolhi transformar o cinema num trabalho, assim, num trabalho cotidiano, numa labuta, assim. É minha paixão, é um privilégio meu poder trabalhar com o que eu amo, mas como um trabalho, assim, eu estou todo dia trabalhando, seja no filme passado, no filme que vai vir, no roteiro do próximo, seja vendo filme, que para mim é também uma espécie de trabalho. Então, e é uma escolha que eu fui muito privilegiado de poder de fazer essa escolha na minha vida, quando essa escolha parecia super possível. Eu estudei aqui numa escola pública de cinema, trabalhei em muitos filmes quando eu era técnico de som, que era o que me sustentava, que eram filmes que vinham de editais públicos. Depois eu fiz muito filmes sem edital público, mas depois comecei a fazer meus filmes com editais. Então eu sou fruto de um momento do Brasil que viver de arte, trabalhar com arte era super possível, né? E que nos últimos anos essa coisa ficou meio misteriosa e confusa, e a gente, ao mesmo tempo que eu acho que estamos um auge do cinema brasileiro, acho que tanto em termos de quantidade de produção, quanto de qualidade, quanto de multiplicidade, filmes de vários gêneros, várias formas de produção também, filmes com muito dinheiro, com pouco dinheiro, mas a gente desse auge veio também uma espécie de precipício depois, assim, a gente está vivendo um momento agora que a gente não sabe muito como dar os próximos passos, assim. Então é um momento complicado. Eu tive muita sorte de conseguir fazer, por exemplo, o PAGEU durante esse momento, que foi o que me deixou vivo, que foi o que me deixou sentindo que eu estou trabalhando, me sentindo vivo, né, pulsando de alguma forma, mas muita gente não teve essa sorte, assim. Aqui no Ceará muita gente do teatro, principalmente, da música, de outras artes que dependiam muito ali de editais que vinham da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios, do BNDES, que estão vivendo momentos terríveis, assim, de ter que estar fazendo vaquinha na internet para conseguir comprar o gás, tendo que pedir dinheiro para os amigos fazer Pix para conseguir pagar o ônibus para poder ir fazer alguma coisa. Mas, não sei, eu acho que hoje em dia hoje eu estou mais esperançoso do que eu estava um ano atrás e muito mais do que eu estava há 3 anos atrás. Então acho que dá para acreditar e que teremos um futuro. Compartilho o seu ponto de vista. Bom, você fala isso, né? Estou trabalhando num filme aqui, estou finalizando uma ideia ali, estou começando a buscar patrocínio. Você está sempre em atividade, mas é possível hoje saber que história você ainda gostaria de contar? De repente, não necessariamente em Fortaleza, mas alguma outra história que a gente tem aí pendente?
É isso, eu estou sempre trabalhando. Então, atualmente, eu tenho um filme para lançar, que o nome é A Filha do Palhaço, que ele já está filmado, estamos acabando de finalizar. Estou começando esse processo agora, que para mim é um dos piores, que é esse de inscrever em festival, porque você fica dependendo aí do bom humor, de um curador que vai ver o filme, depois de ver 10 filmes no dia e tal. Então, para mim é um momento muito difícil, mas estou nessa batalha aí com esse filme, A Filha do Palhaço. E estou com mais 2 projetos que aí estou nessa fase de começar a tentar inscrever nos poucos editais que tem para conseguir o financiamento. Mas, por enquanto, todos esses filmes são filmes de ter Fortaleza, além de cenário, mas como o tema dos filmes também. Eu não estou te ouvindo. Acho. Desculpe, eu tinha silenciado. Você se revela otimista, né, com o futuro da atividade. Eu queria que você me dissesse se você já sabe mais ou menos como é que vai ser a distribuição do Pajeú. Imagino que não seja fácil colocar em circuito um filme, né, com essa roupagem, frente, de repente, blockbusters que vão ocupar não sei quantas salas e tudo mais. Você participa dessas decisões de estratégia, de lançamento? O que a gente pode saber sobre isso? O Pajeú vai ter um lançamento, vamos dizer assim, bem modesto, pequeno. Nós não temos nenhum edital de lançamento, não conseguimos nenhum recurso grande para o lançamento. A gente está usando um dinheiro de uma venda do filme para um canal de TV para poder usar parte desse dinheiro para poder financiar essa distribuição. Mas é uma distribuição feita com muito carinho e paixão por uma distribuidora chamada Embaúba, que é uma distribuidora que surgiu aí nos últimos tempos no cinema brasileiro, apostando no cinema brasileiro e num cinema brasileiro mais independente, e ela cuida com muito carinho, assim, e eu acho que para o realizador, para o diretor, é muito bom poder sentir que nosso filme está sendo cuidado assim. Então é um lançamento pequeno, agora acho que na primeira semana vai entrar em umas 8, 9 cidades, no total talvez chegue em umas 20 cidades, mas sempre ali naquele cinema que está mais atento para o cinema brasileiro e o cinema mais independente. Mas é mais uma fase, mais um momento da vida de um filme que eu acho muito bonito, assim, muito maravilhoso. E é muito bom a troca que rola nessas sessões, que acaba atingindo um público muito diferente do público de festivais e mostras, que é um público muito mais armado, né? Já vai muito mais esperando o que vai ver. E eu estou adorando, assim, estou muito feliz podendo estar lançando o filme nas salas de cinema. E não tem problema, dá para encarar a competição, super-heróis, os blockbusters que nós já conhecemos, dá para ser de igual para igual? Não, de igual para igual nunca dá, né? É outra coisa. E eu acho que é outro público, eu acho que é outra relação também com os filmes, né? Eu acho que também que não compete, assim. Agora mesmo, conversando com a Paula da assessoria de imprensa, ela dizendo que a dificuldade agora estava o Oscar, porque estavam todo mundo focado no Oscar, e assim, parece, aí fica até engraçado, né? Mas eu acho que o cinema é isso, o cinema que eu faço não, talvez não seja, eu não penso muito na quantidade de gente, eu penso muito na qualidade, no sentido assim, pô, de tentar ter uma relação sincera e legal com o espectador, independente de gostar ou não, mas está mostrando ali uma coisa que vem de uma verdade, assim, que vem de um trabalho feito por muita gente, todo mundo muito envolvido com isso, todo mundo se doando muito. E aí é isso, torcer para o filme ficar vivo durante muito tempo e as pessoas poderem continuar vendo ele, um dia ser exibido numa aula, numa faculdade. Ele foi exibido agora há pouco numa mostra que era só filmes sobre rios. O Olha, nome da mostra era Seres Rios. Isso é genial, pô, o filme poder estar conseguindo esses espaços, né? Eu fico feliz com isso, ver que o filme vai conseguindo viver independentemente. porque eu acho que um problema que ainda não foi solucionado você tinha a televisão aberta acaba cobrindo a maior parte do território, streaming
depende de banda larga, então você já tem um fator que limita, né? Você tinha videolocadora, que era um pouquinho mais democrático, dava uma relação mais, né, horizontal com o público. A gente não tem nada ainda que consiga atingir. Então, de repente, um festival localizado, com um tema muito específico e tudo mais, deve dar um trabalho, né? Você tem que correr atrás de muita coisa, mas imagino que você seja mais efetivo, né? Mais cirúrgico, né? Na escolha, no encontro com o público, não? Eu admiro muito esse circuito de festival aqui no Brasil, principalmente. E muitos desses festivais são no interior, em cidades às vezes que nem tem cinema. E é lógico que boa parte desse público é a galera lá do cinema, mas sempre tem a galera da cidade que se envolve, que vai ver. E são sessões muito fortes normalmente. E aí o filme passando em cidades que nunca passaria. Então, embora também seja um circuito super limitador, que tem suas agendas, que tem suas questões, mas num país como o nosso, que é isso, a quantidade de cinema é muito pequena perto da quantidade de cidades e perto da quantidade de população, eu acho que essas iniciativas são muito fortes, e aí os filmes conseguem ter uma vida, serem vistos, que eu acho que é o que todo realizador quer, né? Engavetar um filme deve ser uma coisa muito triste. E você poder fazer que o seu filme chegue nos olhos da pessoa, acho que é quando o filme fica realmente pronto, né? É quando chega no olhar do outro. Perfeito. Bom, eu gostei desse seu otimismo, também sou um cara otimista, eu quero parabenizá-lo, espero que realmente o Pajeú chegue a esse público, que você tenha vida, que ele não caia no esquecimento, como o próprio Pajeú, né, o Riacho parece que corre o risco, né? Espero que o seu heads up, aí, o seu sinal de alerta ajude também a reverter um pouquinho o processo. Acho difícil, não, mas a urbanização dificilmente retrocede, né? Mas, enfim, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua entrevista, a primeira entrevista do Críticos nesse ano, então espero que tenhamos começado bem e uma longa vida ao Pajeú. Ah, obrigado. Sim, tu falou do otimismo, né? É foda. Tomara que esse otimismo também não seja um privilégio meu, por ser branco, por ser de classe média, né? Espero que esse otimismo esteja aí também, que se torne uma realidade, né? Que não seja também só um sentimento de agora. E aí eu acho que essa coisa, tu falou do otimismo, eu lembrei de uma cena que tem no Pajeú, essa que ela tá na praia conversando com as pessoas. Tem dois meninos jovens que ela conversa, e que eu acho que talvez o otimismo venha daí, né? Porque eu acho que aqueles dois jovens ali da periferia de Fortaleza, mas conseguem ter uma visão de mundo, uma forma de se botar nele, de se comunicar, que é isso. Ouvir aqueles jovens dá para a gente um pouco de esperança. Exatamente. É um ambientalismo sem muito conceito, mas os caras dão uma mensagem, eu concordo com você. É Bacana. isso. Cara, tudo de bom, boa sorte. A gente vai encerrar a transmissão. Gente, obrigado. Curtam aí o Pajeú e deixem seus comentários aqui. De alguma maneira, o Pedro vai saber. Valeu, obrigadíssimo aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, tchau, tchau.